Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada. E já faz algum tempo que eu não trago aqui questões sobre a crítica literária. Eu já trouxe, salvo engano meu, um vídeo sobre o formalismo russo e o New Criticism e também um vídeo sobre a estética da recepção. Já fazia algum tempo que eu não tratava desse assunto aqui e eu trago hoje algumas breves considerações sobre o estruturalismo literário. O estruturalismo foi uma corrente que foi muito forte na década de 60 e 70 no meio acadêmico, que perdurou aqui e ali durante algum tempo ainda e que fez bastante história, inclusive por provocar fortes reações contrárias a ela nas décadas seguintes. Pois é, o estruturalismo literário ele parte do estruturalismo da linguística, né? Dos estudos do linguista suíço Ferdinand de Saussure, que no início do século XX revolucionou a linguística. Pois é, até o Saussure desenvolver os estudos dele, a linguística se baseava em trabalhos de cunho filológico, ou seja, eram os estudos que buscavam discutir as diversas línguas em um contexto que fosse comparativo e histórico, ou seja, que abordasse a sua evolução histórica. Veja que evolução não no sentido de melhorar, mas de transformação histórica. A abordagem proposta pelo Saussure era completamente diferente da que estava sendo colocada em prática até aquele momento. O Saussure começa a abordar a língua de um ponto de vista ahistórico e abstrato. Ele ainda deu origem à teoria da arbitrariedade do signo linguístico, que defende que a relação entre os vocábulos e o mundo não se estabelece por leis imanentes da natureza, mas por operações da cultura. Isso é uma coisa assim que no senso comum, no dia a dia, a gente nunca para pensar, né? Só se a gente for estudar em uma faculdade de letras, de linguística, ou de comunicação, de semiótica, que a gente vai parar para estudar esse tipo de coisa, né? Quer dizer, algo chamar céu, ou sky em inglês, ou azul, ou blue, ou o que for, para o Saussure vai defender que é uma questão arbitrária, que é uma convenção da cultura, que não há nada no som que ligue a coisa representada. Então, foi o pensamento do Saussure que ajudou a compor, pouco depois, o estruturalismo antropológico do Claude Lévi-Strauss, que exerceria uma influência indireta nos estudos literários. O estruturalismo antropológico parte do princípio do Saussure de que a linguagem é um sistema de signos regido pela diferença. O princípio básico do Lévi-Strauss é de que o homem primitivo se utilizou de um princípio binário para conhecer e explicar o mundo, catalogando as coisas através de termos básicos, que envolveriam a presença e a ausência, por exemplo, luz e escuridão, sagrado e profano. As oposições binárias formam o que a gente chama de cultura. Isso por Lévi-Strauss a partir dos estudos do Saussure sobre a língua. A partir da teoria desenvolvida pelo Lévi-Strauss, passou-se a desenvolver um estudo estruturalista dos fenômenos culturais. Um dos primeiros, um dos grandes estudiosos do estruturalismo literário e cultural foi o Roland Barthes, e ele desenvolveu esse trabalho em um livro publicado em 1957, que se chamava Mythologies, né? Não sei se assim se pronuncia, mas em inglês seria Mythologies, ou no francês Mythologie, né? O estruturalismo literário ele se desenvolveu a partir dos estudos, então, do estruturalismo aplicado à cultura e aplicado à língua. Da mesma forma que os falantes de uma língua se apropriam de estruturas que antecedem a eles, o romancista, para os estruturalistas literários, ele se apropriaria de unidades narrativas que pré-existiriam ao texto, isso de maneira consciente ou não.
Nesse sentido, teoristas como Todorov, Bates, Bremont, eles vão empreender estudos em que eles buscavam uma gramática universal da narrativa que evidenciasse como a mente humana organiza sua experiência. Se você quiser saber algo um pouco mais aprofundado sobre isso, ou se você quiser um exemplo sobre essa questão, há um vídeo aqui no Literatura Falada em que eu falo sobre os contos de fada. Então eu vou falar sobre os elementos estruturais dos contos de fada. Então é nessa linha que ele se insere, em buscar uma estrutura que estaria por trás de um tipo de história, uma estrutura que vai se repetindo. Então muito dos trabalhos dos estruturalistas vão ser em buscar essa estrutura e em analisar, ler o texto a partir dessa estrutura que está subjacente às histórias. É nesse contexto que se insere, por exemplo, a semiótica, a semiologia, a narratologia, né, que são correntes aí ligadas ao estruturalismo. Cabe ressaltar que os estruturalistas, ao desenvolverem sua teoria de abordagem do texto literário, eles se aproximam muitas vezes dos princípios dos formalistas russos, né? Semelhante aos formalistas, eles querem introduzir uma nova poética que estabeleça uma gramática da literatura. Então, de novo, se você tiver curiosidade, assista o vídeo sobre os formalistas russos e também sobre os contos de fada. Isso vai ficar bem claro para vocês. Bom, de acordo com esse pensamento, o estruturalismo pode ser descrito como uma prática de abordagem do texto literário que procura certa ordem nas inúmeras possibilidades de padrão do texto literário. Dessa maneira, o movimento representou o intuito de fornecer parâmetros científicos para a análise das narrativas. E, de fato, ele é importante por fornecer aspectos para uma teoria científica fundamentada em uma espécie de sintaxe fundamental da narrativa. Eu vou citar aqui uma passagem do Ivan Teixeira. Ele publicou um artigo uma vez na revista Cult, em que ele falava sobre o estruturalismo. Eu recortei de lá essa passagem que deixa isso bem claro. O estruturalismo propõe o abandono do exame particular das obras, tomando-as como manifestação de outra coisa para além delas próprias. A estrutura do discurso literário, formado pelo conjunto abstrato de procedimentos que caracterizam esse discurso enquanto propriedade típica da organização mental do homem. As obras individuais seriam manifestações empíricas de uma realidade virtual constituída pelas normas que regem as práticas singulares. A análise desse discurso que paira acima das obras e antes da sua existência singular é o que consiste no objeto de investigação do método estrutural. Para os estruturalistas, o trabalho com o texto literário deve voltar-se para a estrutura do discurso e as obras concretas seriam manifestações particulares dessa estrutura abstrata. É claro que, como todo movimento, o estruturalismo sofreu e sofre muitas críticas, tendo sido posteriormente profundamente revisto pelos chamados movimentos pós-estruturalistas. Uma das fortes críticas que paira contra o estruturalismo é o de que ele acaba por negligenciar a especificidade dos textos literários, meio que eliminando a figura do autor, o contexto em que a obra foi produzida, assim como possíveis aspectos sociopolíticos envolvidos na produção do texto. Outra questão que se coloca é que o estruturalismo não soluciona a questão do valor artístico da obra, da beleza do texto literário. Além do que, também não se mostra interessado no desenvolvimento das formas literárias, no momento da sua produção e no momento da sua recepção pelo público, mas só na estrutura que compõe o texto, o que torna a sua abordagem ahistórica e estática. Foi contra essa suposição objetiva contra a qual as correntes pós-estruturalistas reagiram. Exemplos de correntes pós-estruturalistas: a crítica feminista, a crítica psicanalítica, o materialismo cultural, as teorias queer, enfim,
todas essas correntes literárias de leitura do texto literário que vão justamente abordar as especificidades que surgem em determinados meios, situações, contextos, gêneros em que as obras são produzidas. É isso aí, o estruturalismo é hoje considerado, como eu disse, uma abordagem ahistórica e portanto, avessa ao que se compreende hoje como sendo, como havendo toda uma gama de elementos que estão em jogo no momento da composição do texto literário, mas foi uma corrente muito importante, inclusive para que o texto literário fosse percebido a partir de sua composição, a partir do seu objeto literário, do seu objeto, de ser um objeto estético, né? E que fez com que ele fosse aí, com que fossem estabelecidos princípios que pudessem levar aí a um estudo, a uma teorização sobre os textos e sobre as manifestações estéticas e literárias. Isso aí, se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.